vai observar mais o conjunto inverso depois que a gente entrar na parte de subconjuntos, né? Já dando uma adiantada, se eu imaginar que o meu conjunto inverso são os alunos da FASECA, vocês fazem parte desse conjunto inverso, e vocês também fazem parte de um subconjunto desse conjunto universo, que são os alunos do segundo ano de Sistemas de Informação. Bom, vocês fazem parte dessa sala, que fazem parte de um conjunto maior, que é o chamado conjunto universo. Bom, e esse conjunto universo, tem gente que o conjunto universo tem que ter tudo. Não, não é tudo. Tudo do assunto em questão. Então, se o meu assunto são os alunos da FASECA, ele é meu conjunto universo. Se meu assunto são as pessoas que moram em Varginha, então todo mundo que mora em Varginha faz parte do meu assunto. Tá? A gente pode determinar esse conjunto universo, esticar ele ou diminuir. Ele que vai determinar o assunto. E os elementos podem ser qualquer coisa. Como a gente disse, pode ser números, podem ser letras, podem ser pessoas, podem ser cadeiras, pode ser café, pode ser o que for. Beleza? Eu coloquei aqui alguns conjuntos numéricos especiais para relembrar com vocês. Então temos aqui o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, que são os conjuntos que sempre a gente vai estar trabalhando aqui no curso. Além desse, também tem um conjunto dos números complexos. Né? Fácil lembrar, conjuntos dos números naturais são os conjuntos dos números que nós usamos para as contagens. Então, quando você vai contar o número de pessoas que entrou no show, nunca você vai falar que entrou 250 pessoas e meia. Ah, mas entrou um anãozinho. É uma pessoa. Da mesma forma de entrar um cara de 2,20 m, esse conta por 2. Não é isso não. Isso é tão verdade, então, que isso é assunto de discussão judicial. Existia uma época que algumas companhias aéreas do mundo queriam cobrar dos super, mega gordinhos 2 passagens. Né? Porque ele ocupava 2 poltronas, até aí tudo bem, mas é uma pessoa só, ué. Então, só pode comprar 1. Então, a mesma coisa com os números naturais. Vamos contar. A pessoa não pode valer 2, como não pode valer 3. E os números inteiros? É uma complementação dos naturais. O que vem a mais? Que além de ser os números das contagens, entra também esses mesmos números também com o sinal negativo. Então são números que nós representamos, né, para temperaturas, para saldos bancários, né, e para outras finalidades. Muito bem. Tanto os naturais quanto os inteiros são números inteiros, sendo que os naturais são os positivos e os inteiros. Além dos positivos, também os negativos. Fica claro que os naturais são, portanto, um subconjunto dos inteiros. E os racionais? Os racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, o número 5, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Para facilitar para vocês, ele pode ser escrito assim, 10 sobre 2? O 5 não é igual a 10 sobre 2? Beleza. O número 2,1 pode ser escrito na forma de fração? 21 sobre quanto? Sobre 10. Correto? Então, todos os números que podem ser escritos na forma de fração, né, eles farão parte do conjunto dos números racionais. Os racionais são representados pela letra Q de quociente. Justamente por isso. O resultado de uma divisão é quem? O quociente. Então, quais são os números que nós vamos entrar aqui? Vamos verificar dentro dos números racionais. Frações e números decimais que podem ser escritos na forma de fração. E o conjunto dos números irracionais. Já dentro do conjunto dos números irracionais, basicamente serão os números que não podem ser escritos na forma de fração. Vamos lá, alguns exemplos. O π. O π é aquele número lá, né?
14, e ele tem infinitas casas decimais sem aparecer um período. Vocês se lembram o que é período? Por exemplo, já viram o número 2,666, só segue 6? Ele é uma dízima o quê? Periódica. Esse número aqui é racional. Esse número pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, quando você faz 1/3, dá 0,333, correto? Quer dizer, 1/3 cai numa dízima periódica. Agora, quando cai numa dízima não periódica, esse número é um número irracional. Junto com ele nós vamos ter as raízes não exatas. Raiz de 5, raiz de 3, tá bom? E qualquer número que não pode ser escrito em forma de fração. Além do pi, existem outros números, né, que são dízimas infinitas não periódicas, números especiais. Muito bem, então, naturais, inteiros, racionais e irracionais. E os reais? Os reais são todos esses. Então, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, quando você junta tudo, você tem um conjunto dos números reais. E o conjunto dos números complexos? O conjunto dos números complexos são números que têm a seguinte característica. Não vai fazer parte do nosso estudo, nós vamos estudar números complexos. Raízes de índice par de números negativos. Assim. Okay? Então, uma raiz quadrada de -4, raiz quarta de -10. Esses aí são os números complexos. Tá? Existe solução para isso, dentro do conjunto dos números complexos. Não vai fazer parte do nosso estudo aqui. Também em termos de notação, quando vocês virem, escrevam N, Z, Q, I ou R, e do lado tiver alguma representação, por exemplo, vocês verificarem conjunto dos naturais com um asterisco, sempre esses símbolos do lado são símbolos de exclusão. Eles vai ser o seguinte conjunto. O que aconteceu aqui? Quem que saiu? Zero. Então o asterisco é tirando o zero. Quando vocês virem o Z o menos do lado aqui embaixo, vai ser assim: 0, 1, 2, 3. Está excluindo ou os elementos são apenas os números inteiros, o quê? Negativo. Deixa eu pensar. Vamos ver. -4, -3, -2, -1. Então, são os números inteiros negativos. Na verdade, a gente sempre trabalha pela exclusão. Então, são os inteiros não positivos. Quer dizer, se é não positivos, é porque são quem? Os negativos. Tudo bem? Então, são símbolos que a gente vê aí, mas vocês vão poder, em qualquer momento, estar consultando, relendo. Lembro a vocês que todas as aulas já estão disponíveis no site. Então, tem lá os arquivos. Quem tiver o seu notebook, já baixa. Quem tiver o seu computador, já baixa, deixa em casa. Se quiser imprimir, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Bom, mas desde que venha para a sala, traga material para fazer as devidas anotações. Dentro da matéria, né, é sempre um resumo. Vocês não vão precisar ficar escrevendo, mas vão precisar ficar fazendo as devidas anotações. Ok?